Quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Coríntios, capítulo 12. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos conversar hoje sobre uma temática muito importante, algo extremamente relevante para eu e você desfrutarmos de qualidade de vida abundante. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. A palavra de Deus diz assim: E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Portanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos adorar o Teu nome nessa hora, pela oportunidade que cada um de nós temos de nos expor à verdade da Tua palavra, de estarmos conectados à Tua palavra que realmente traz liberdade, a Tua palavra que nos cura, que nos alimenta, que nos impulsiona a viver, que nos impulsiona a continuar a caminhar, que nos dá uma visão de esperança a respeito do futuro, que nos projeta realmente para o destino do Senhor, para as nossas vidas. Nós queremos realmente te louvar, porque o Senhor tem sido generoso para conosco, derramando um pão fresco sobre a nossa casa, e nós queremos uma vez mais nos alimentar desse pão fresco nesta hora, e realmente, Pai, ser conduzidos pelo Senhor para o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Teu Espírito nos una agora com um só coração, com uma só mente, com um só entendimento, para que realmente essa palavra se torne vida em cada um de nós, ó Pai. Que o Teu Espírito tenha liberdade de agir individualmente em cada um dos Teus filhos que estão conectados conosco, Pai. Que a Tua palavra, Pai, realmente venha trazer liberdade a todos nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos percebido que a crise que temos vivido, já há mais de um ano, como temos falado aqui, que é realidade, ela tem denunciado, mostrado muitas coisas nas nossas vidas. Tem exposto, vulnerabilidades e fraquezas que às vezes nem sabíamos que tínhamos, porque quando somos pressionados, quando somos acuados, quando de repente nos vemos numa situação de incerteza, muitas vezes as coisas que nós não enxergávamos, começamos a então a enxergar, a mostrar, começa a ser evidenciado nas nossas vidas. E nós temos visto isso acontecer em proporções muito grandes. Por quê? Porque ainda estamos numa realidade de crise, ainda estamos numa realidade de incerteza, e eu não me lembro de ter vivido por um tempo tão grande, tamanha incerteza, de não saber como, por exemplo, nós vamos estar domingo que vem. Nós não sabemos por natureza, por ciência da eternidade, de que se estaremos vivos ou não daqui a uma hora, ou amanhã, daqui a uma semana. Não temos como afirmar isso. Mas tirando essa certeza da morte, ou essa certeza da eternidade, mesmo no nosso dia a dia, nas nossas projeções, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nós estamos com tamanha incerteza, nós não sabemos como será, por exemplo, semana que vem, se semana que vem vai poder voltar, por exemplo, o culto presencial, se os decretos vão facilitar um pouco mais ou não, se a pandemia, a contaminação vai diminuir ou não vai. Nós estamos vivendo uma realidade humana de tamanha incerteza e de tamanha insegurança. Nunca vivemos, talvez, por tanto tempo, uma realidade como essa. E isso tem exposto nas nossas vidas fraquezas, vulnerabilidades, situações que talvez
Antes nós não sabíamos que existia. Por quê? Porque quando as coisas ao nosso redor elas estão boas, elas estão estáveis, muitas vezes aquilo que precisa ser trabalhado em nós não é trabalhado. Por quê? Porque tudo parece estar bem. E quando tudo parece estar bem, a gente de repente não expõe coisas que precisam ser expostas e trabalhadas. E o processo de amadurecimento, querido, ele acontece quando realmente somos colocados em situações inóspitas, situações difíceis, situações complicadas, e que às vezes nós, por meio dessas situações, coisas interiores são expostas. E aí, realmente, nós temos oportunidade de amadurecer e crescer. E muitas coisas, como eu já disse, que aparecem nas nossas vidas, são fraquezas. E o ser humano, por natureza, ele tem dificuldade de lidar com as fraquezas, né? Por quê? Porque o ser humano, ele nasceu para ser forte. O ser humano nasceu à imagem e à semelhança de Deus. Quando nós vamos lá para o Éden, nós vemos isso, porque foi o que o próprio Deus fez. Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, com todos os atributos de Deus, ou seja, com a força de Deus, com a capacidade de criatividade, com a capacidade de trabalho. O homem tinha tudo isso na sua natureza. Fomos criados debaixo dessa natureza. Mas em função do pecado, em função da queda do homem, né, o pecado nos contaminou de tal forma que começaram a aparecer as imperfeições, começaram a aparecer as incertezas, começaram a aparecer as fraquezas. E as fraquezas, quando nós olhamos para elas, nós muitas vezes nos sucumbimos a elas, porque nós não gostamos de nos ver fraco. Se tem aqui uma pessoa diante de vós que não gosta de se ver fraco, sou eu que estou falando com vocês. Eu não gosto de me ver fraco, não é bom me ver fraco, eu não gosto de me ver sem resposta, eu não gosto de me ver vulnerável, eu não gosto de me ver sem condição, eu não gosto de me ver sem capacidade. Eu acho que isso, de alguma forma, em proporções talvez distintas para cada ser humano, está presente na vida de todos nós. Nós não gostamos, por quê? Porque por natureza não nascemos para vivermos debaixo de incerteza, de insegurança, de insuficiência, de fraqueza. Nós nascemos realmente para governar, nascemos para viver uma vida de triunfo, uma vida de vitória, mas em função do pecado, em função de Satanás estar aí no mundo, porque o mundo jaz do maligno, nós somos afrontados todos os dias e as fraquezas, as vulnerabilidades aparecem nas nossas vidas, apesar de não gostarmos de vê-las. Agora, como que você lida quando elas aparecem? Essa é a grande questão. Como que você lida com as suas fraquezas, com as suas vulnerabilidades, quando elas surgem? Como que você trata com isso? Porque aí, queridos, é o ponto exato que eu e você precisamos dar atenção. Não existe a possibilidade, em algum momento, em alguma situação, de não nos vermos fracos. Porque, como eu disse, estamos afetados pelo pecado, estamos debaixo de uma pressão de um mundo tenebroso, estamos debaixo de uma pressão de um mundo espiritual maligno, e muitas vezes isso é exposto. E nesse meio de pandemia, tantas pessoas estão vivendo isso. Talvez entrando em ansiedade, depressão, inseguranças que você jamais teve, começaram a aparecer nesse último ano, por causa da crise. E como você tem lidado com isso? Como você tem tratado isso na sua vida? Como você tem trabalhado isso na sua vida? Como eu disse, eu não gosto de me ver assim, eu não gosto de estar assim. Talvez você também não goste. Mas para onde você leva? De que forma você trata isso? De que forma você lida com as suas fraquezas? Quando olhamos para o texto que lemos, de 2 Coríntios, capítulo 12, nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo falando das fraquezas dele. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando do grande apóstolo Paulo. Por ele mesmo dito, né, aquele que fez mais do que todos os outros. Em expansão ministerial, com certeza fez sozinho mais do que todos os outros. E ele foi um homem de muitas convicções, de muitas certezas, mesmo antes de se converter, ainda como Saulo, alguém que vivia debaixo de uma convicção, e ele fazia o que fazia debaixo da convicção que ele tinha.
Então, nós estamos falando do apóstolo Paulo. E aqui na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta dele aos Coríntios, nós vemos ele falar das fraquezas dele. E para impedir, o texto diz, que eu me tornasse arrogante por causa das grandezas das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te basta, te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Portanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. A palavra fraqueza, queridos, se você olhar no dicionário grego, ela significa falta de força, fraqueza literalmente, debilidade no corpo, na saúde, debilitado. Aqui, possivelmente, Paulo estava sendo afligido por uma fraqueza no físico dele. Eu não vou entrar no mérito de qual era o espinho na carne, muitas conjecturas existem por aí, muitas teorias, muitos pensamentos a respeito do que deveria ser, mas eu não vou entrar no mérito da questão. O fato é que o que ele tinha na sua carne o enfraquecia, o deixava exposto, expunha uma vulnerabilidade, uma fraqueza dele, uma debilidade, uma limitação na vida de Paulo. E queridos, para mim era ela tão grande, ou era ela tão forte, se tratando do homem que era Paulo, que a Bíblia está dizendo, ele mesmo dizendo, que ele solicitou a Deus, ou seja, ele orou por 3 vezes para que Deus removesse essa fraqueza. Imagine você, vamos aqui conjecturar se de repente a fraqueza fosse uma doença, uma enfermidade na vida de Paulo, né? E de repente ele ora para que essa enfermidade saísse. Por 3 vezes ele orou. Só que ela não foi removida, foi uma oração que não foi atendida. Uma oração que Paulo fez que não foi atendida. Olha aqui, queridos, estamos falando do grande apóstolo Paulo. Um homem que declarava e o Espírito se manifestava, que declarava e uma pessoa era curada. Nós estamos falando de um homem que tinha uma intimidade tão grande com Deus ao ponto de ele falar que o motivo dessa fraqueza era para que ele não se tornasse arrogante pelo tamanho, pela grandeza das revelações que ele tinha tido com Deus. Ou seja, fala da intimidade dele com o Pai. Então ele tinha um relacionamento profundo e ele pede para o Pai 3 vezes e esse espinho da carne não sai. Queridos, abrindo um parêntese aqui, o apóstolo Paulo, ele orou e não foi removido. Algo que de repente o atrapalhava, o deixava numa situação de limitação. Será que tem coisas nas nossas vidas que na realidade são mais propósitos do que problemas nas nossas vidas? Será que tem coisas que às vezes nós queremos que sejam removidas nas nossas vidas, quando na realidade elas são justamente o ponto de pressão para nos manter num lugar de humildade e justamente aquilo que Deus quer fazer aconteça nas nossas vidas? Eu não estou falando contra, queridos, eu não estou falando contra a orarmos por a abertura de portas, por cura, por restauração. Tudo isso é bíblico e devemos fazer, mas Deus trabalha na nossa individualidade. E às vezes aquilo que tanto queremos que seja removido nas nossas vidas é justamente aquilo que nos deixa num lugar de triunfo, de vitória, de conquista. E era o que acontecia com o apóstolo Paulo. Fecha parênteses. Só para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Mas o apóstolo Paulo lhe solicitou e esse espinho na carne não foi removido. Não foi removido. E o propósito era para que ele não se ensoberbecesse, não entrasse em orgulho. A Bíblia diz que ele dá graça ao Senhor aos humildes, mas resiste aos soberbos. O espinho na carne, na vida de Paulo, era justamente a fraqueza que ele precisava ter para o manter num lugar de graça e as revelações realmente sobre ele não se tornassem algo que o tirasse da intimidade que ele tinha com o Pai. Tem coisas que Deus permite nas nossas vidas
para nos manter num lugar de humildade. Queridos, o coração do homem é extremamente enganoso. E quantas vezes algumas vulnerabilidades e fraquezas ainda na minha vida não foram removidas ou ainda acontecem ou podem acontecer de forma esporádica ou até recorrente, mas que na realidade são vulnerabilidades que às vezes nos mantêm num lugar de humildade. Eu não estou falando de pecado, querido, eu estou falando de limitação humana. Eu estou falando de debilidades da alma, às vezes, que nós vivemos. Nós precisamos buscar uma vida abundante e é o que Jesus conquistou para nós. Mas o que será que ainda precisa permanecer nas nossas vidas? Porque se não estiver, nós vamos sair e justamente aquilo que vai ser removido vai nos tirar da presença do Pai. O que foi acrescentado na vida do filho pródigo o tirou da presença do Pai. O que foi derramado de bênção na vida do filho pródigo o tirou da presença do Pai. O que foi derramado de vitória na vida do filho pródigo o levou para longe da casa do Pai. Nem sempre, queridos, a bênção, nem sempre a vitória nos aproxima de Deus ou nos mantém em Deus. Ela pode ser um empecilho. Então, o que Deus quer de fato? Deus quer, na realidade, corrigir o nosso coração. O Deus quer realmente entrar nas entranhas da nossa alma, para que realmente aquilo que Ele tem para as nossas vidas aconteça. Então, Paulo diz aqui que esse espinho na carne, essa fraqueza na vida dele, era o motivo, era o ponto de pressão que o mantinha num lugar de humildade, e as revelações continuavam a se manifestar na vida dele. E ele vai mais, ele diz que o poder de Deus era aperfeiçoado na sua fraqueza. A palavra aperfeiçoado, queridos, quer dizer tornar perfeito, executar completamente, ou seja, a fraqueza que se manifestava em Paulo possibilitava que a obra de Deus na vida dele fosse completamente concluída. Paulo viveu integralmente o propósito de Deus. E possivelmente ele foi até o final da sua vida. Até o final da sua vida. Com esse espinho na carne. Mas ele cumpriu o propósito. Porque ele entendeu que aquela fraqueza o mantinha num lugar de humildade. Consequentemente de revelação. Consequentemente de manifestação do propósito de Deus na sua vida. E tudo aquilo que ele precisava fazer a partir da sua conversão, ele fez, porque ele entendeu. E ele disse assim, sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, eu sou forte. Aonde estava a força de Paulo? Aonde estava o poder que se manifestava na vida de Paulo? Justamente quando ele entendeu que era a fraqueza dele, era o lugar, era exatamente aquilo que o levava a um lugar de humildade. E porque ele se humilhava, porque entendeu o propósito da fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoava na vida dele e se manifestava a partir da vida dele. Você quer viver debaixo do poder de Deus, da glória de Deus? Entenda, se relacione bem com as suas fraquezas. Eu não estou falando de você admiti-las, de você não lutar contra elas, de você não tentar melhorar naquilo que precisa ser melhorado, mas naquilo que de repente aparece justamente para você se colocar num lugar de humildade e entender que é Cristo em vós a esperança da glória. É Cristo em mim a esperança da glória. Não sou eu em mim mesmo. Não sou eu por mim mesmo, é Cristo a partir de mim que se manifesta e realmente faz aquilo que Ele quer fazer em mim. Então, o apóstolo Paulo entendeu isso, ao ponto de dizer, quando sou fraco, sou forte. Por quê? Porque quando ele se via fraco, ele se humilhava. E aqui, a fraqueza é humilhação, quebrantamento. E quebrantamento gera poder de Deus, gera resposta dos céus, gera intervenção divina. Quando você se enxerga fraco diante de Deus, acaba por reconhecer nele a fonte supridora
para a sua fraqueza, e o que você acaba fazendo é se humilhar e clamar pela graça dele na sua vida. Logo, o poder é manifestado. Amém? Nós precisamos lidar com as nossas fraquezas. Talvez nesse tempo de pandemia, muitas delas apareceram. Para onde você vai? Quantas vezes, quando eu via as minhas fraquezas, eu ia para um lugar de orgulho? Ou quantas vezes eu via as minhas limitações e justamente aquilo que eu não deveria fazer, eu fazia. Eu vi uma limitação, seja física, seja emocional, e eu queria provar para mim mesmo que eu conseguia, que eu ia fazer de qualquer forma. E justamente aquilo que eu tentava fazer, eu não conseguia e me colocava num lugar ainda de maior fraqueza. Enquanto não fosse para o Senhor, enquanto não me humilhasse diante do Senhor, o poder dele não era aperfeiçoado. Queridos, tem algo que Deus falou fortemente ao meu coração, uma vez, a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o homem perfeito, um homem sem pecado, um homem que não pecou. Então, não relacionemos fraqueza necessariamente com pecado, ok? Porque Jesus Cristo, nós sabemos que ele não pecou. Mas quando nós olhamos para um momento da sua vida, para um momento específico da sua vida, nós vamos perceber realmente ele se tornando totalmente vulnerável, sendo filho de Deus, carregando o que ele carregava, tendo o poder que ele tinha aqui na terra, tendo o relacionamento com o pai que ele tinha, ele não deixou de ser homem. E por não deixar de ser homem, tinha também as suas fragilidades, ou teve em algum momento a sua fragilidade. Porque como homem, nós temos as nossas fragilidades. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, e nós vamos falar um pouquinho disso agora. Mateus 26, verso 36. Mateus 26, verso 36. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 36. Seguiu Jesus com seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhe, assentai-vos por aqui, enquanto eu vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo, a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Em outra versão diz isso. Queridos, eu queria que você olhasse para esse texto a partir da perspectiva da humanidade de Jesus. Ninguém negocia aqui que ele é filho de Deus, ninguém negocia que ele se manifestou como filho de Deus, que ele veio, que ele não pecou, ninguém está entrando nesse mérito. Mas eu queria que você olhasse para esse texto a partir da perspectiva da humanidade de Jesus. Jesus aqui estava às vésperas da sua crucificação. Ou seja, um pouco mais adiante nos versículos, você já vai ver Judas chegando, o traindo, ele sendo levado pelos soldados, e logo depois você sabe tudo aquilo que aconteceu, a sua crucificação, o seu sangue derramado ali na cruz. Ele já discernia isso, ele já sabia do seu fim desde sempre. Ele já tinha falado para os seus discípulos. Esse momento é um momento crucial, é quando a coisa está afunilando, quando ele está chegando bem próximo de uma das coisas principais que ele veio fazer aqui também, que era morrer na cruz e derramar o seu sangue. E ele estava discernindo isso. E para onde ele foi? Ele seguiu para um lugar chamado Getsemane. Ele foi orar, queridos. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender quando nós nos vemos limitados, vulneráveis, fracos, fragilizados, nós precisamos ir
orar, queridos. Nós precisamos ir orar. E eu vou te dar uma dica aqui, talvez seja uma revelação bombástica para alguns aqui. Você não vai saciar a sua alma se você for no shopping fazer compras. Até porque ele está fechado. Ou se for no Mercado Livre fazer compras, né? Você não vai saciar a sua alma se você for para uma churrascaria comer. Você não vai saciar a sua alma se for se relacionar sexualmente com alguém. Você não vai saciar a sua alma. O único lugar para realmente você saciar a sua alma é na presença do Pai. E Jesus se viu vulnerável aqui, ele não ficou em outro lugar, ele não foi para o shopping fazer compra, queridos. Ele foi para o Getsemane orar. E Getsemane, a palavra, eu já falei aqui numa das pregações que eu ministrei tempos atrás, ela significa o lugar da prensa. Literalmente, o lugar onde as azeitonas eram pressionadas para que o óleo da azeitona fosse extraído. O Getsemane tem esse significado, lugar da prensa. Então ele foi ali para orar. Só que vamos olhar pela perspectiva da humanidade de Jesus. Ele chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhe: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levantou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer, levou consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Ou seja, ele foi para um lugar orar, mas ele levou consigo 3 discípulos. Ele levou consigo 3 discípulos. Queridos, isso para mim é tão forte, tão poderoso, tão precioso. Aqui mostra a necessidade de Jesus de estar com seus amigos. A necessidade de Jesus de estar com pessoas que eram as pessoas mais próximas a ele nesse contexto. Os mais íntimos a ele, os mais próximos a ele. Ele levou consigo, ele não foi sozinho, ele levou consigo. E detalhe, ele disse assim: e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então aqui a gente percebe a humanidade de Jesus. Ele está extremamente triste e profundamente angustiado. Jesus ficou profundamente angustiado. Sabe aquela dor no peito, da incerteza do amanhã que muitas vezes bate aí no seu peito? Sabe aquele sentimento ruim que você tenta se livrar e não sabe como fazer? Sabe aquela angústia de realmente saber que coisas ruins podem acontecer? Pois é, Jesus sentiu aqui. A Bíblia diz que ele ficou profundamente angustiado. Só que olha o que ele fez. Então, compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Queridos, Jesus era o Filho de Deus. Jesus não tem, sem comparação, não tem base de comparação para Jesus. Por isso é o antes e o depois. Ele dividiu a história. Ele tinha todo o poder. Os caras que estavam com ele eram pescadores, homens naturais, limitados, fragilizados. E ele chega e expõe a sua vulnerabilidade para esses homens. Ele não está aqui preocupado com a sua reputação. Ele não está preocupado: meu Deus, sério, Jesus, que você está angustiado, você está de brincadeira. Ele não ficou preocupado que Pedro pensasse isso. E olha que para Pedro falar isso não seria difícil. Ele não ficou preocupado em perder a autoridade dos seus discípulos. Ele não ficou preocupado em diminuir a sua capacidade perante seus discípulos. Não. Ele mostrou a necessidade de estar com os amigos. Ele mostrou a necessidade de estar com as pessoas que eram as pessoas mais íntimas a ele nesse contexto. Nós precisamos de pessoas. Nós não podemos andar sozinhos. Nós não temos como andar sozinhos, porque precisamos de um abraço, precisamos de um aperto de mão, precisamos de uma palavra de afirmação de alguém. Temos as nossas necessidades, mas acima de tudo, queridos, olha aqui, eu precisei aprender isso. Muitas vezes nós não somos acolhidos por pessoas, ou muitas vezes não recebemos de pessoas aquilo que talvez queremos receber, porque nós não mostramos as nossas vulnerabilidades. Porque no momento da angústia a gente quer manter a reputação, a gente não quer perder a posição de líder que eu já tenho, a posição de discipulador que eu já tenho, de pastor que eu já tenho, o que vão pensar, o que vão dizer, como vão falar. Ei, Jesus não se preocupou com isso.
E olha aqui, ele não falou só para os 3, queridos. Ele falou para a humanidade toda, porque está na Bíblia. Está na Bíblia, todo mundo que quer ler o que ele viveu. Está escrito. Jesus mostrou, eu estou aqui profundamente angustiado. Uma angústia de morte. Nós precisamos de pessoas, então Jesus como homem, ele tinha necessidade. Vamos aqui comigo. Eu preciso de vocês aqui comigo. Eu preciso de vocês aqui, me ajudem em oração. Estou com uma angústia terrível de morte. E ele se expôs aos seus discípulos. Expôs a sua fraqueza, querido. Jesus é fraco. Olha aqui, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que Jesus é fraco, que Jesus é limitado. Eu estou dizendo que como homem, ele teve as suas necessidades. Como homem aqui no Getsemane, ele mostrou a sua vulnerabilidade. Eu estou angustiado. E mostrou a necessidade de estar com amigos. Necessidade de estar com alguém que pudesse orar com ele. Talvez esse seja o seu discipulador, talvez seja o seu marido, a sua esposa, talvez seja alguns amigos que você tenha. Nós temos necessidade de pessoas, gente. Jesus tinha, Jesus teve. Mas não basta isso, nós precisamos também mostrar as nossas vulnerabilidades. Tem coisa, querido, que a gente só realmente expõe diante de Deus e diante de quem realmente tem autoridade para nos ministrar. Coisas muito particulares. Mas aqui Jesus está mostrando a sua fraqueza. Ei, eu estou mal, eu estou fraco, eu estou com uma angústia profunda na minha alma. Eu preciso que vocês estejam aqui comigo. Eu preciso que vocês permaneçam aqui comigo. Eu preciso. Nós conhecemos a história, infelizmente, e eu vou abrir outro parênteses aqui para o outro lado da moeda. Jesus, ele convidou esses 3, expressou a sua alma, o que estava dentro da sua alma para esses 3. Falou para eles vigiarem e orarem, e ele deixou eles num lugar ali no Getsemane e foi um pouquinho mais adiante, para ele sozinho falar com o Pai. Quando ele voltou a primeira vez, os discípulos estavam dormindo. Ele falou, vigiem, orem. Ele foi mais uma vez, voltou, os discípulos estavam dormindo. Foi mais uma vez, voltou, os discípulos estavam dormindo. Então, abrindo um parênteses aqui para o outro lado, agora o lado dos discípulos, queridos. Quando a gente fala, e eu já falei também aqui numa das pregações recentes, quando a gente fala que está junto, a gente precisa estar junto de verdade. Porque talvez eu não esteja sentindo o que a pessoa esteja sentindo, mas eu preciso valorizar o que a pessoa está sentindo. Eu preciso aprender, e está aí uma das coisas que eu tenho cada vez mais tentado desenvolver na minha vida, me colocar no lugar do outro. Não ficar olhando de forma unilateral para o sentimento, para o problema, e só a gente precisa estar de verdade. E as pessoas mais íntimas de Jesus aqui nesse contexto, eles dormiram. Eles dormiram. Estamos aí orando por pessoas que estão internadas. Por exemplo, o meu discipulador, o pastor Marciano, está internado. Queridos, se é para orar, vamos orar de verdade. Vamos fazer de verdade. Poderia ser eu, pela graça, misericórdia de Deus, porque eu não tenho nada mais, muito pelo contrário. Poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser outro. E daí? Como estariam os meus filhos nessa situação? Como estaria minha esposa nessa situação? Então a gente vai pensando a partir da nossa perspectiva, se fosse eu, para a gente justamente não dormir numa hora em que alguém está indo para a morte, como era o caso de Jesus aqui. Literalmente ele estava indo para a morte. E ele precisava. Mas a minha oração, tem tanta gente orando já, a comunidade de alcance tem 3.000 pessoas, todo mundo está orando. Queridos, não interessa. Só de saber que tem alguém também orando, isso faz um bem para a pessoa, além daquilo que nós estamos semeando no mundo espiritual. Fato é que os discípulos oraram.
Dormiram, não oraram. Fecha parênteses. Vamos voltar para Jesus. Jesus está ali, vulnerável, se sentindo vulnerável, mal com aquilo, com o sentimento que ele está vivendo. Mas é interessante, queridos, que se você olhar o texto, ele diz assim, quando ele vai sozinho, seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Eu preciso ser bem enfático quanto a isso. Por isso eu abri esse parêntese do posicionamento dos discípulos, porque ele precisa ser desenvolvido por nós. Nós precisamos de pessoas, mas não dependemos de pessoas, queridos. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Pessoas vão ser usadas para nos abençoar, pessoas vão ser usadas para nos tocar, pessoas vão ser usadas para nos abençoar, mas nós não dependemos de pessoas. E aqui está um segredo para a minha fraqueza, a sua fraqueza realmente, querido, ser ajustada, ser apacentada, ser curada, ser realmente colocada no lugar certo e nós saiamos desse momento e vivamos aquilo que de fato precisa ser vivido. Nós precisamos de pessoas, mas não dependemos de pessoas, nós dependemos de Deus. Nós dependemos do Pai Celestial, e eu estou falando isso até dos pais naturais, eu estou falando isso até de pastores, líderes, discipuladores, de amigos, queridos. Jesus voltou, e aqui, preste atenção, ele foi para o Pai, e o que ele precisava receber, ele recebeu do Pai. Por mais importante que tenha sido a presença dos discípulos ali com ele, por mais importante que teria sido a participação de oração dos discípulos ali com ele, a dependência crucial, primordial, fundamental de Jesus era do Pai. E aí, querido, está a grande pegadinha do diabo para com muitos de nós. Aí está a grande estratégia de Satanás para muitos de nós. Para que nós olhemos para as nossas fraquezas e nos sucumbamos diante delas e entremos num lugar totalmente ao contrário daquele que deveríamos viver. Porque se Jesus estivesse ido um pouquinho mais à frente, orar sozinho ao Pai, e quando voltasse, visse os seus discípulos ali, prostrados, dormindo, em sono profundo, e se ofendesse, Satanás tinha exatamente conseguido o propósito que possivelmente ele estava tentando com aquela situação. Trazer uma semente de ofensa ao coração de Jesus. Aqueles que deveriam ser os principais a estarem posicionados, a estarem em pé ou a estarem prostrados orando. São aqueles que estão dormindo, sucumbidos pelo sono, pela apatia, pela letargia. E Jesus poderia ter sido pego ali pela isca da ofensa. E a última coisa que ele receberia foi aquilo que ele recebeu no final desse processo, que eu vou falar logo à frente. Mas o que Satanás tem usado, querido? Pela nossa necessidade, ou seja, porque precisamos de pessoas, porque Deus quer usar pessoas, porque é para as pessoas realmente serem usadas por Ele, mas muitas vezes elas não respondem adequadamente ao que Deus quer. Satanás usa essas situações para nos apresentar uma isca da ofensa. E sabe o que fazemos? Aqui era onde Jesus estava orando com o Pai. Quando ele volta, vê os discípulos dormindo, paralisados, inertes. Se ele se ofendesse, ele iria para qualquer lugar, menos para aquele lugar de intimidade com o Pai novamente. Ele poderia se posicionar em ofensa com seus discípulos e começar a exortá-los na carne. Ele poderia sair dali e ir para outro lugar
bravo, ele poderia fazer qualquer outra coisa, querido, e a alma dele não seria saciada. E a angústia que é mortal que ele estava sentindo não sairia da sua alma. E muitas vezes é isso que acontece. Infelizmente as pessoas falham conosco. Infelizmente elas têm as suas próprias limitações e fraquezas. Infelizmente elas têm as suas debilidades. Infelizmente não era para ser assim. Pessoas que são levantadas para executar justamente algo ao contrário, como pastores. Quantas vezes possivelmente eu possa ter ofendido, eu possa ter negligenciado, eu possa não ter exercido aquilo que eu deveria ter exercido, como discipulador, como líder, nós podemos cair nesse enrosco, nesse engodo, e não fazermos aquilo que como filhos de Deus deveríamos fazer, como líderes deveríamos fazer, como pais responsáveis até de filhos naturais deveríamos fazer. Nós deveríamos ser assim, queridos. Nós deveríamos fazer desta forma. Essa é a verdade para todos nós. Mas muitas vezes, por causa das nossas limitações, nós não fazemos. Muitas vezes, quando deveríamos estar prostrados orando, nós somos sucumbidos pelo sono e caímos. E aquilo que o outro precisava receber de nós, eles não recebem. Satanás usa justamente isso, queridos, para que eu e você abocanhemos essa isca da ofensa. E não voltemos para o Pai. Porque a Bíblia diz, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu, contudo, não te abandonarei. Tudo, absolutamente tudo que você precisa para viver uma vida extraordinária está no Pai. E eu não estou com isso, querido, eximindo a responsabilidade do ser humano, das pessoas. Não. Eu estou te projetando para um lugar de satisfação plena e não dependência de pessoas. Você precisa, mas não depende. De quem você depende é do Pai. É do Pai que você depende. Jesus não se ofende. Ele diz, vigie. Ele é paciente. Ele pode até ter falado de uma forma mais firme com os discípulos, vigiem, para que não entre em tentação. Ele sabia o que estava por vir. Ele volta e de repente os caras estão ainda ali. Ele fala mais uma vez, paciente, longânimo, e diz, vigiem. Ele vai mais uma vez para o Pai e volta. Na terceira eles estão dormindo. E o traidor já está chegando. Jesus não se ofende. Porque o que resolve, querido, a sua fraqueza, não é o que as pessoas podem te dar, porque elas podem em algum momento não te dar. Mas é o que Deus, só o Pai pode te dar. Se Ele vai usar pessoas naquela hora, amém. Se as pessoas não corresponderem, Ele vai te dar um escape, Ele vai te saciar de uma outra forma, Ele vai te preencher de algum jeito. Estamos numa época de tamanha exposição de fraquezas e vulnerabilidade. Jesus então vai para o Pai. E Ele faz uma oração que mostra a sua necessidade humana e natural. Ele diz para o Pai, Pai, se possível, há um pedido de um filho para o Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero tomar esse cálice, eu não quero morrer na cruz, eu não queria derramar o meu sangue, a minha alma está profundamente angustiada. Eu não queria. Às vezes nas nossas orações a gente quer enganar Deus, queridos. A gente quer enganar o Pai já sabe tudo que está aqui dentro. Jesus já sabia que o Pai sabia. Ele só precisava expor.
E nós temos como filho liberdade para expor para o pai. Mas o filho que tem convicção de quem o pai é e de como o pai é, ele termina a oração. O filho que não negocia a paternidade de Deus, o filho que tem convicção de que o pai é bom, o filho que tem convicção de que Deus é amor, ele não tem amor, ele é amor, ele termina a oração. Ele expõe as suas fraquezas e vulnerabilidades, mas ele diz: que seja feita a tua vontade, Pai. Porque a tua vontade ela é boa, perfeita, agradável, porque o Senhor é amor, o Senhor me ama, e ainda que eu passe por alguma situação que eu não gostaria de passar, alguma coisa o Senhor está projetando de bom para mim ali na frente, que vai me fazer crescer, amadurecer e viver coisas que talvez eu não esteja vivendo ainda. Queridos, eu quero pegar um gancho aqui da palavra que o Sérgio ministrou há 2 domingos atrás. Quando ele falou ali de Jesus no deserto, e foi uma das palavras que Deus me deu há uns 6 anos atrás, queridos, que a primeira tentação de Jesus no deserto do diabo foi: se tu és filho. Por quê? Porque no batismo o pai tinha dito que ele era filho. Só que ele estava falando ali o quê? Aqui, estava falando da identidade no batismo, né? Ele entra aqui no deserto, e o Sérgio falou disso, e nós conversávamos sobre isso, né? Que aqui ele não precisava mais, ele já tinha convicção da paternidade, ele não precisava ouvir de novo que era filho. O pai não fala com ele, a Bíblia não diz que o pai falou com ele ali no deserto, ele está sendo tentado por Satanás, mas ele não negocia, porque ele leva a convicção, e só transiciona do Jordão para o destino quem tem convicção de paternidade, querido. Porque senão sabe o que acontece? Pensa no percurso. Nós estamos aqui no batismo, tu és filho. Entramos aqui, é a solidificação da convicção de que eu sou filho. Como que é solidificado? O pai falando? Não, eu respondendo em fé aquilo que ele já disse. Então o diabo pode falar, eu não negocio. Logo por eu não ter negociado, eu transiciono e saio do deserto e vou cumprir o propósito. Agora, o que acontece muitas vezes, que nós estamos aqui no Jordão, no batismo, nós transicionamos para o deserto, que é o tempo da solidificação, que é o tempo que às vezes as fraquezas, como a de Jesus ali, ele teve fome no deserto, aparecem, mas é aqui que eu não negocio. Para quê? Para que eu transicione para o meu destino. Mas o Pai é amoroso, se eu preciso ouvir mais uma vez, então eu saio do deserto e volto para o Jordão. Só que o destino completo e profundo, ele só será cumprido se eu passar pelo deserto. A terra prometida só seria alcançada se eles saíssem do Egito e passassem pelo deserto. Então a gente volta para o Jordão, e Deus abre os céus e nos diz: tu és filho. E nós entramos de novo para solidificar a identidade, para o quê? Para cumprirmos o propósito. Para cumprirmos o objetivo de Deus. Então nós precisamos, nesse interim, no meio do processo, queridos, entender o que Deus quer trabalhar em nós, entender o que Deus quer fazer em nós, entender o que Deus quer solidificar em nós, para o quê? Para que o tamanho do propósito que tanto queremos viver seja consolidado, seja executado, seja estabelecido nas nossas vidas. É por isso que quando as fraquezas aparecem, queridos, nós precisamos ir para o lugar certo. E Jesus aqui vai. Ele diz: seja feita a tua vontade, convicção de paternidade. Você tem coragem? Pai, é o que eu queria. Eu queria a casa nova, eu queria o carro novo, eu queria o emprego novo, Eu já ouvi isso de pessoas e eu já fiz isso na minha vida. Sabe aquela oração que você não faz porque você já sabe a resposta? Mas aí, queridos, é uma dose maior ainda de insegurança na paternidade, porque você nem faz porque você sabe que o pai vai falar o contrário. Mas se ele falar o contrário, você não quer porque acha que o contrário não é o que seria bom para você, sendo que ele é bom. E a porta que ele fecha é justamente aquela que vai te levar para que ele quer abrir. Seja feita a tua vontade. Ele expõe aqui. Seja feita a tua
vontade. A vulnerabilidade. A vulnerabilidade de Jesus e a convicção de paternidade de Jesus. É o meu Pai. Seja feita a tua vontade. Porque se a tua é essa, Pai, eu vou superar e alguma coisa melhor vai acontecer. E Jesus só conquistou o nome que está acima de todo nome, querido, porque Ele cumpriu todo o propósito. Jesus, depois de mostrar a sua vulnerabilidade para o Pai e dizer, seja feita a tua vontade, Ele, então, no livro de Lucas, queridos, o Evangelho de Mateus não diz isso, mas o Evangelho de Lucas diz o seguinte, Lucas capítulo 22, verso 42 a 43. Lucas 22, verso 42 a 43. Pai, ele fala Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu, que o encorajava. A minha versão aqui é a King James. O encorajava. Tem outras versões que diz que o anjo o confortava. Quando nós somos assertivos em colocar a nossa vulnerabilidade, as nossas fraquezas diante do Pai, Ele libera dos céus, queridos, o conforto para mim e para você. O conforto fala da alma que estava angustiada e de repente ela é apacentada, o conforto, a alma refrigerada. E não tem nada tão glorioso como isso, queridos. De você ali estar com uma angústia, com uma incerteza, com uma dúvida, com um sentimento ruim dentro do peito. E de repente o Espírito Santo de Deus invade a tua alma e te conforta. A circunstância não muda aparentemente. Mas aqui no seu interior vem uma certeza, vem uma convicção, vem uma clareza de quem você é e de que Ele está com você, de que tudo vai dar certo. Aqui dentro, a alma é lavada, então é conforto. Agora a palavra encorajar, presta atenção nisso, queridos. Palavra encorajar, o anjo apareceu-lhe do céu para o encorajar. A palavra encorajar no original grego, segundo a concordância de Strong, queridos, quer dizer, presta atenção, aumentar a força, receber força, tornar-se forte, fortalecer. O significado, então, da palavra encorajar no original é, vou repetir, aumentar a força, receber força, tornar-se forte, fortalecer. Jesus está ali diante do Pai, ele não cai na armadilha da ofensa, ele expõe a sua vulnerabilidade, ele mostra a convicção na paternidade de Deus, Deus libera o conforto, mas Deus libera o encorajamento, e a palavra encorajamento é força, aumentou a força de Jesus com a descida daquele anjo. Fortaleceu, ele recebeu força. Dessa forma, o que Jesus recebeu do Pai, por meio da exposição das suas fraquezas, foi justamente aquilo que ele mais precisava para enfrentar o que viria pela frente. A força. O que a nossa alma pede quando as situações difíceis aparecem à nossa frente? Como, por exemplo, a pandemia, as circunstâncias que essa pandemia trouxe. A alma, naturalmente, ela quer sair. A nossa alma, por causa do pecado, ela não quer o enfrentamento, ela não quer
a guerra, ela não quer o desconforto. A gente quer sair. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas quando a gente tem convicção de paternidade, para entender que o propósito de Deus ele é maior e que Ele vai estar conosco, nós oramos então, seja feita a tua vontade. E aí é liberado dos céus o quê? A resolução dos problemas. Não necessariamente. Mas a capacitação para enfrentá-los. A força que eu não tinha. Jesus estava profundamente angustiado. Se ele fosse profundamente angustiado para os açoites, para a prisão, para a cruz, se ele fosse com angústia de morte, queridos, ele sucumbiria. Ele precisava de uma força sobre-humana para enfrentar o que ele enfrentaria. E da onde veio essa força, esse encorajamento? Justamente na sua exposição diante do Pai. Justamente quando ele colocou, desnudou a sua alma diante do Pai e disse para o Pai: Pai, eu não queria viver isso, mas eu tenho convicção da tua paternidade, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é amoroso, de que o Senhor está comigo, e se é para enfrentar isso, porque o Senhor deseja, e seja feita a tua vontade, não a minha. Então ele recebe, vem sobre ele toda a graça, toda a força e capacitação para viver o propósito, para o cumprimento total do propósito. Algumas vezes eu conversei com a minha esposa: amor, quando a gente olha para a nossa realidade hoje, a gente já vê tantas atividades, tantas coisas, e às vezes a gente se vê ainda numa situação ou outra: será que vou dar conta? Será que vai ter energia para tudo? Será que vai ter capacidade para tudo? Será que vamos conseguir administrar todas as coisas? Agora, quando a gente olha para o tamanho das promessas que Deus já liberou sobre nós, nós vemos uma coisa distante ainda do que nós estamos vivendo para o tamanho daquilo que Deus disse que queríamos viver. Da onde vai vir essa capacidade, essa força para enfrentar, queridos? Do próprio Pai. Esse encorajamento, essa força, esse fortalecimento vem do próprio Pai. Eu quero dizer para você, todos os recursos necessários para você enfrentar os dilemas que você tem enfrentado, as crises que você tem passado, eles estão disponíveis no Pai para você. Todos os recursos para você viver o propósito completo que o Pai tem para você estão disponíveis nele. À medida que nós nos humilhamos, à medida que nós nos desnudamos, à medida que nós nos expomos diante dele, ele libera o anjo, ele libera o Espírito, ele faz alguma coisa para que a nossa força seja renovada, para que a nossa força seja aumentada, queridos, porque o significado da palavra é aumentar a força. Você recebe uma energia do céu, uma capacitação do céu para cumprir todo o propósito do Senhor para você. Então, quando as tuas fraquezas aparecerem, como muitas vezes elas aparecem para mim, eu preciso ir para o colo do Pai. Eu preciso ser sincero com Ele. Eu preciso de pessoas também. E é ali nesse lugar, que a força dele vem sobre nós. Que a capacitação dele vem sobre nós. E nós vamos enfrentar. Queridos, o que eu e você estamos enfrentando, de longe, não chega nem perto do que Jesus enfrentou ali do Getsemane até a cruz. Não é verdade? Se Jesus recebeu tudo isso, queridos, ele por meio do seu próprio sacrifício, porque ele recebeu força do Pai para ir até o final. O véu se rasgou e todos esses benefícios que vieram sobre ele estão disponíveis a mim e a você também. O Espírito Santo nos conduz à verdade, o Espírito Santo nos conduz à revelação do que Jesus fez, o Espírito Santo nos leva ao Pai por meio de Jesus Cristo e nos dá acesso
a todos os recursos que nós precisamos para as nossas vidas. Eu quero declarar isso sobre você nessa hora. Há uma liberação que Deus quer derramar sobre nós, queridos. Há uma liberação do alto que Ele quer derramar sobre nós. A banda pode subir. Há uma liberação que Ele quer derramar sobre nós, para vivermos a totalidade dos seus planos para as nossas vidas. E eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje. É acima de tudo, em primeiro lugar, dele que você precisa. É para Ele que você deve se voltar agora. O que Ele vai usar, quem Ele vai usar, de que forma Ele vai fazer, nós não sabemos. Mas o recurso vem dEle, a tua dependência é dEle. Todos nós temos as nossas fragilidades e fraquezas, queridos, as nossas limitações. Mas o Pai nos convida a ir para esse lugar. Jesus foi para o Getsêmani, querido. Jesus foi para o Getsêmani, o lugar da prensa. O lugar da prensa. Ali ele foi pressionado, mas o Pai deu forças para ele. Ele foi pressionado ao ponto, queridos, de ele verter sangue ali. As primícias do sangue que ele derramaria ali na cruz, ele derramou diante do Pai. Ele lançou diante do Pai. Ele foi ali pressionado para que o melhor de Deus viesse sobre a humanidade, viesse sobre a minha vida e viesse sobre a sua vida, queridos. Paulo falou, eu me glorio nas fraquezas. Algumas vezes como pregadores a gente brinca aqui e fala, dormiu no óleo hoje porque a pregação foi uma bênção, isso aconteceu e tal. E uma certa vez eu falei, não dormi no óleo, eu dormi na prensa. Eu dormi na prensa. Porque a prensa é esse lugar, queridos, de confronto, sim, mas esse lugar em que o Pai vem sobre nós, em que nós expomos as nossas fraquezas e recebemos a graça. Porque o óleo, ele só é derramado quando nós nos colocamos nesse lugar de vulnerabilidade, quando nós nos colocamos nesse lugar de nos derramar diante do Senhor, de derramar o nosso coração diante dEle. E como Paulo disse, quando eu sou fraco, quando eu me coloco nesse lugar, eu sou forte. Eu me levanto com a força de Deus. É de Deus. O que eu faço, o que acontece, o que tem de propósito, de progresso, de prosperidade a partir da minha vida, na minha vida, é por causa dEle. É Ele quem faz, é Ele quem derramou, porque nós decidimos ir para esse lugar de quebrantamento e humilhação. E eu quero te convidar a ir para esse lugar nessa hora. Talvez você esteja vivendo angústias na sua alma. Talvez as incertezas do dia de amanhã estejam batendo a sua porta, isso tem trazido insegurança. Talvez o medo do futuro. Queridos, tudo isso tem um lugar de ajuste na presença do Eterno, na presença do Pai Celestial. Eu quero te convidar a se derramar diante dEle agora. Eu quero te convidar a se colocar diante dEle agora. Enquanto nós adoramos, eu quero convidar você a se quebrantar diante dEle. É para o seu Pai, Ele te conhece. É para o seu Pai, Ele conhece você.